Senhor nosso Deus. Senhor, obrigado. Mais um domingo, mais uma oportunidade que Tu nos dás como a Tua Igreja para nos reunirmos aqui. O pedido é sempre o mesmo e voltamos a fazê-lo, Pai. Pedimos que Tu nos possas abençoar, pedimos que Tu nos possas capacitar para juntos podermos estudar a Tua Palavra, fazendo uma interpretação correta do texto, para que a aplicação na vida seja também, Senhor, aquela que Tu queres. Por isso, Senhor, ajuda-nos nesse estudo, que haja humildade para não tentarmos aceitar somente aquilo que é conveniente, mas para aceitarmos a verdade da Tua Palavra, independentemente de concordarmos ou não com ela, Senhor. Dá-nos o espírito humilde para sempre querermos concordar com a Tua Palavra, mesmo que isto seja de forma às vezes forçada contra a nossa própria natureza pecaminosa, mas capacita-nos para que possamos conseguir fazer isso com facilidade cada vez mais, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós na semana passada não chegamos a terminar a lição, faltava apenas um ponto que eu queria discutir com os irmãos e vamos então terminar aquilo que faltava dar na lição passada para depois iniciarmos para aquilo que nós temos para estudar para hoje. Então os pontos da lição são aquele que vos apresento ali, vamos então terminar a lição passada e depois temos aqueles pontos que, enquanto não começarmos a estudar, parece não fazerem sentido, mas depois, naturalmente, quando formos entrando no texto bíblico e no estudo, vamos começar a compreender melhor o significado de cada um daqueles pontos, o falso convite, a calúnia, a traição, o fim da obra e a leitura da lei. Mas na lição passada havia uma questão que eu tinha colocado. Esta questão nós, de certa forma, já discutimos aqui um pouco, mas podemos novamente colocá-la, porque esta questão foi levantada por Neemias, de certa forma, e eu gostava de podermos pensar em conjunto que consequências sociais têm os nossos pecados. Nós sabemos que o pecado é qualquer coisa que nós fazemos que é um atentado contra Deus. A definição da palavra pecado vem daquela pessoa que tenta acertar no alvo, mas não consegue acertar. Então, errou. E o pecado, a ideia é esta, o que significa que então acertar é muito difícil. É mais fácil errarmos. Se pegarmos na ideia de alguém que está a tentar acertar num alvo, a probabilidade de acertarmos no alvo é menor do que a de errarmos. Então é mais fácil pecarmos do que não pecarmos, de acordo com esta definição do conceito de pecado que é errar o alvo. Mas o nosso pecado tem consequências para nós, porque o cometemos, mas também tem consequências sociais. E Neemias vai... quando está a repreender o povo por causa daquilo que o povo estava a fazer, não se esqueçam que ele estava a repreender os seus próprios irmãos por explorarem os outros irmãos, ele vai colocar esta pergunta. E esta pergunta no texto que nós lemos nem sempre é perceptível. Então eu fui buscar uma versão mais atual, de um português mais fácil para nós, e é mais fácil compreendermos aquilo que Neemias está a perguntar se colocarmos desta forma. O que estão a fazer não está certo, aquilo que vocês estão a fazer não está correto, ele está a apontar o erro, está a dizer que aquilo é um erro. E ele depois vai colocar a questão, devem andar no temor do Senhor para evitar o gozo, a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. O que ele está a dizer é que aquilo que vocês estão a fazer entre vocês está a fazer com que quem está fora, que não faz parte de nós, olha para nós e vai achar que nós estamos a fazer uma coisa absurda e eles vão então ridicularizar-nos. E isto leva para nós podermos pensar na consequência, aquilo que eu chamei social do nosso pecado. Nós temos sempre uma consequência direta quando pecamos, mas também estamos expostos e as pessoas lá de fora vão julgar-nos de acordo com aquilo que nós fazemos. Principalmente se nós formos injustos uns com os outros. Já viram que perdemos toda a credibilidade. Nós pregamos o amor, a tolerância, a paz. Não somos capazes de a manter entre nós. Perdemos qualquer autoridade para podermos ensinar sobre estes temas. E é isto que Neemias vai colocar esta questão, exatamente aquelas pessoas que estavam a cometer este pecado que ele tinha identificado. O que acontece é que, se por um lado Neemias identificou o pecado, por outro, sabemos que há sempre uma dificuldade das pessoas em aceitarem o seu pecado. Mas vamos ver então aquilo que aconteceu. O que aconteceu, surpreendentemente, felizmente, é que Neemias apontou o pecado e as pessoas que estavam a ser repreendidas por Neemias, elas acataram bem a repreensão. O que é uma coisa boa e também é um princípio aprendermos. E diante do seu pecado, aquilo que nós
podemos ver no texto é que eles não tentaram justificar o comportamento. É a primeira coisa que nós fazemos como humanos. Quando alguém nos está a acusar de alguma coisa que nós fizemos, nós vamos sempre tentar justificar. E isto é uma coisa que vem desde o início. O primeiro pecado que foi cometido, qual foi? Quem cometeu? Adão e Eva. E Deus agora vai pedir contas. E pediu contas a Adão. Disse, então porquê é que tu pecaste? O que é que Adão disse? A culpa não foi minha, foi a mulher. Ou seja, não assumiu a sua consequência, porque a mulher deu, mas ele aceitou. Então ele é responsável. E quando Deus vai perguntar à mulher, porquê é que pecaste? A mulher diz que a culpa é de quem? A cobra não pode falar, então não pode justificar o seu pecado. Mas faz parte da natureza humana nós querermos justificar os nossos pecados. Neste caso em particular, aconteceu uma coisa boa. Ninguém justificou. Eles permaneceram em silêncio, que é uma lição para nós. Diante do pecado, vamos resistir a essa tentação de tentarmos sempre justificar. Não há justificação possível. Houve um pecado, nós falhamos o alvo, devemos aceitar, neste caso, a repreensão de quem nos está a repreender. E a prova de que eles se arrependeram, nós vemos naquilo que eles dizem e sabemos que eles depois acabaram por fazer. Eles vão dizer assim, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Porque eles estavam a tentar, podemos dizer, roubar, era através da usura, não é? Mas agora eles reconhecem o erro, não justificam o erro e vão dizer, nós vamos fazer o contrário daquilo que estávamos a fazer. Então, nota-se que eles aceitaram. Mas uma coisa interessante que nós ainda encontramos no texto é que temos que pensar que na maior parte das vezes, quando alguém nos repreende, nós justificamos. Justificamos porquê? Porque não queremos aceitar o nosso erro, muito bem. A primeira parte, de certa forma, conseguimos perceber. E a segunda tem a ver com o quê? Com o facto de nós não aceitarmos a autoridade de quem nos está a repreender. O que nos coloca agora uma responsabilidade sobre nós. Não quer dizer, e não vamos fazer aqui depois de uma teologia falsa, se ela tiver a cometer um erro, eu estarei mais qualificado para repreendê-la se eu for exemplar. Mas imaginem que eu não sou exemplar, devo ou não repreendê-la? Eu acho que sim, mas devo fazê-lo se calhar com algum cuidado e deve ser com muito amor, porque eu também estou em pecado. Mas não posso deixar de apontar o pecado. Agora, o melhor mesmo é a pessoa poder dar o seu exemplo. E Neemias nisto vai nos ensinar de forma muito prática. Porquê? Ele está a apontar o pecado daquelas pessoas. Alguém podia agora dizer, mas tu também fazes. E por isso é que nós muitas vezes não apontamos o pecado dos outros. Porquê? Sabemos que o outro vai nos apontar. E nós vamos ficar sem poder dizer mais nada. Perdemos a autoridade. Mas vejam agora o que é que Neemias vai fazer. Neemias vai repreender com a força do exemplo. Vejam o que é que ele disse. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes. Então, os próprios judeus vendiam os seus filhos, os seus irmãos, aos gentios. E Neemias ia lá e comprava de volta. Ele estava a dizer, eu não pactuei com isto. Eu tentei remediar o pecado que alguns de vocês faziam. Eu ia comprar. Então, ele tinha um exemplo forte a dar. E depois ele ainda diz mais. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Se os irmãos depois continuarem a ler todo o contexto, vão perceber que ele fez isso, mas não pediu juros. Porque, como irmãos, emprestam o dinheiro sim, mas não pode cobrar juros. Era o que a lei prescrevia. Então ele está a dizer, eu não fiz o que vocês estavam a fazer. Eu tive o cuidado de fazer as coisas certas. E depois, se tivermos a ler dos versículos 15 até 18, vamos perceber qual foi o exemplo de Neemias, porque ele, na qualidade de governador, ele podia exigir certas coisas das pessoas, ele nunca cobrou impostos de ninguém, nunca exigiu nada de ninguém, comeu sempre a custa daquilo que era o dinheiro que ele tinha e sustentava várias pessoas que comiam a sua mesa e ele não tinha essa responsabilidade. Então, o que nós podemos aprender com Neemias é que devemos repreender os outros através do exemplo.
O que significa que antes de nós, se calhar, começarmos a entrar na arte da repreensão, devemos começar na arte do bem proceder. E a arte do bem proceder começa hoje. É nós vivermos de forma correta, dando um testemunho sempre exemplar, para que depois tenhamos autoridade para poder repreender. E em toda esta passagem, ninguém vai encontrar uma pessoa a apontar o dedo a Neemias, a dizer, mas tu também, não há uma pessoa. E vemos o exemplo que ele sempre deu e que ele está bem relatado para nos ensinar. Vamos então avançar. Os irmãos já perceberam que nós temos a construção do muro. Para aquelas pessoas que não nos têm seguido, então nós estamos agora a estudar a história de Neemias, que ele volta para Jerusalém e Jerusalém está destruída. Então ele começa agora a reconstruir os muros da cidade para que a cidade pudesse ficar protegida. E percebemos rapidamente que ele sentiu dificuldades de várias partes, principalmente da parte de Sambalat, que era o governador de Samaria, de Tobias, o governador do antigo reino de Amon, e de Gesem, que era um governador de uma parte da Arábia. E ele sentiu muita dificuldade destas pessoas, e esta dificuldade nós já começamos a estudar e ela vai continuar. E percebemos na semana passada que Sambalat e os seus amigos, eles tinham uma dificuldade. Eles não podiam ter um confronto aberto. Eles não podiam simplesmente levar um exército, entrar em Jerusalém, apesar de terem superioridade numérica e militar, não podiam fazer isso para matar Neemias. Por que razão? Porque Neemias estava em Jerusalém, foi autorizado pelo próprio rei. E toda aquela região estava sob a responsabilidade de que rei? Qual era o rei que governava em toda aquela região? Era o rei Artaxerxes. Então todos eles eram súbitos do rei. E o rei autorizou Neemias para reconstruir os muros da cidade. O que significa que se alguém atacasse Neemias, estaria a violar alguém que foi incumbido com autoridade real. E ninguém quer fazer nada contra o rei mais poderoso do mundo, que é o rei Artaxerxes. E por isso, então, tudo aquilo que nós temos visto é sempre de forma muito dissimulada, porque ninguém pode fazê-lo frontalmente. Então Neemias foi resistindo às várias dificuldades que foi enfrentando e o muro foi sendo construído. E nós percebemos na semana passada que o muro foi sendo construído todo em simultâneo. E quando chegou a uma certa altura em que o muro já tinha uma certa estrutura e já não havia brechas, Sambalat percebeu que ia ser cada vez mais difícil chegar até Neemias. Então o que ele vai fazer é, ele vai convidar Neemias, ele vai fazer um convite para que Neemias se possa encontrar com ele no Vale de Ono. Nós vamos ver que o Vale de Ono fica numa região que por acaso é plana, eu não sei porque é que deram o nome de Vale de Ono, mas que estava ali dentro da jurisdição de Samaria. Então agora Sambalat vai convidar Neemias para se encontrarem ali no Vale de Ono e para os dois poderem conferenciar. Era a oportunidade que ele tinha de tirar Neemias de Jerusalém, levar para um sítio onde ele iria estar. Provavelmente Neemias levava um grupo muito pequenino de pessoas e Sambalat, se calhar com muita facilidade, matava-o e depois havia de arranjar alguma justificação de alguma rebelião da parte de Neemias, podia mais facilmente justificar a morte dele porque não tinha testemunhas, não tinha ninguém ali por perto. Então ele vai agora enviar convites para Neemias sair da cidade a uma distância de mais de 30 quilómetros, muito afastado de toda a gente. Vemos aqui a sagacidade de Sambalat. Neemias recebe o convite, que é feito 4 vezes, e 4 vezes Neemias recusa o convite e nunca aceita encontrar-se com Sambalat ali naquele lugar. Como Neemias recusou o convite por 4 vezes, Sambalat percebeu, ele não vai sair da cidade. Então Neemias vai receber uma 5ª mensagem de Sambalat. E esta mensagem é um bocadinho mais elaborada. Vejam o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, olha, eu queria encontrar-me contigo, que era para te alertar. É só para dizer que dizem por aí que tu estás a fortificar a cidade, que é para te tornares rei, para as pessoas aclamarem-te como rei, e vais declarar a independência de Jerusalém,
E até já há profetas que andam por aí a dizer que tu vais ser rei. Imaginem esta mensagem chegar aos ouvidos do rei. Isto não pode acontecer, porque eles estão todos em que império? Estão todos no Império Persa. O que ele está a dizer é que, Sambalat está a dizer que ouviu esta coisa que Tobias quer fazer e Sambalat vai ter que, forçosamente, alertar o rei. Neemias vai fazer aquilo que sempre faz, vai acabar por ignorar a calúnia e vai orar pedindo ajuda do Senhor. Mas não deixa de ser interessante aqui um aspecto. Durante o ministério de Neemias, acredita-se que o profeta Malaquias estava em atividade profética. E vejam agora aqui o que é que o Sambalat vai fazer. Ele vai dizer assim. Deixa-me procurar aqui. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Ele está a dizer, o rei vai ouvir, deixa-me ajudar-te para nós tentarmos resolver as coisas. O profeta Malaquias já estava no seu exercício profético. E o profeta Malaquias estava a fazer algumas profecias, sabem sobre quem? Sobre o Messias, que seria o rei de quem? Então, de facto, havia alguém que já estava a fazer profecias. Mas não era dizer que Neemias iria ser rei. Era dizer que haveria de vir um rei, que era o Senhor Jesus, que havia de ser o rei dos judeus. Então o Sambalat deturpa as palavras do próprio profeta e diz assim, até já há profetas que estão a meter aí, que dizem que tu vais ser rei. Se os irmãos lerem Malaquias 3:1 diz, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então temos aqui já a mensagem profética que Sambalat pega na própria mensagem profética que vem da parte de um profeta divino e vai deturpar. Mas Neemias faz aquilo que nós devemos fazer. Não adianta discutir. Vamos simplesmente ignorar e Neemias, como sempre, vai ter uma palavra de oração. Alguém podia ler Neemias 6, os versículos 8 e 9, por favor? Então vemos que Neemias vai ignorar aquilo que estava a ser dito, ele sabia que não era verdade e ele, como sempre, aquilo que nós temos visto como padrão no comportamento de Neemias, vai ter uma oração ao Senhor pedindo que o Senhor é que seja o seu libertador. Os inimigos perceberam então que Neemias era íntegro e que não se assustava com as várias tentativas de o matarem. Restava apenas uma hipótese. Eles tentaram de tudo para fazer com que Neemias saísse da cidade, se tivesse um encontro, então eles vão tentar a traição. Antes de avançar para a traição, se calhar isto é uma coisa muito portuguesa, importa nós lembrarmos um pouco da história. A história portuguesa tem um evento que mostra o poder que a traição tem. Havia vários povos que tentaram resistir dentro daquilo que lhes era possível às invasões romanas. Um destes povos eram os lusitanos. Outros dos povos é aqueles que os irmãos provavelmente se lembram quando eram crianças, do Asterix e Obelix, que eram os gauleses, resistiram muito às invasões romanas, até que chegou um ponto em que Roma entrou e devastou toda aquela região. Outra grande região que resistiu era os cartagineses, Cartagena também resistiram e quando os romanos entraram tiveram que devastar porque eram povos bravos. E os lusitanos também. E os romanos não conseguiam penetrar aqui naquilo que hoje conhecemos como Portugal. E havia um líder lusitano muito sagaz, que era o Viriato, e se alguém já foi a Viseu, com certeza já encontrou uma escola, um monumento, alguma coisa qualquer com o nome Viriato
há de estar em quase todo o lado, sim. Então, era naquela região que estava ali os lusitanos, liderados por tal Viriato, e o Viriato era uma pessoa muito sagaz, e todas as tentativas do Império Romano conquistar isto que nós conhecemos hoje como Portugal, não eram bem sucedidas, porque o Viriato conseguia sempre repelir todos os ataques romanos, até que os romanos pensaram, não vamos gastar mais energia nisto. Vamos falar com alguém que está lá dentro, um amigo próximo, e vamos fazer com que este amigo o mate. E quando o amigo lá dentro o matar, eles vão ficar desorientados e fica tudo fácil. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Os romanos conseguiram subornar amigos de Viriato e, a custo de dinheiro, não é? Acabaram por matar o Viriato com a traição. Sanbalate vai fazer o mesmo, o que significa que isto da traição não é uma coisa nova. Nós, quando tivemos a aprender na escola do Império Romano, afinal já Sanbalate fazia isso. Então Sanbalate vai perceber, não há outra maneira, vamos ter que utilizar a traição. Então Neemias vai à casa de Semaías, alguém da sua confiança, caso contrário, Neemias nunca iria à casa desta pessoa. E quando Semaías recebe Neemias em sua casa, vai Semaías transmitir-lhe uma palavra profética. Vejam agora o que o texto diz. Tendo eu ido à casa de Semaías, o que mostra que Neemias tinha que ter alguma relação de proximidade com Semaías para ir à sua própria casa, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Não sabemos exatamente o que é que significa o meio do templo, ser o lugar santo ou ser o lugar santíssimo. O templo tinha, podemos dizer, várias câmaras. Se fosse o lugar santíssimo, nós sabemos que só podia entrar ali uma pessoa. Quem era? Quantas vezes por ano entrava ali? Uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava naquele lugar do templo uma vez por ano. Mais ninguém podia entrar. Quem entrasse ali, o que é que acontecia? Automaticamente era morto. Era morto pelo próprio Deus. Diz a lenda, ou o mito, nós não sabemos ao certo, que o sacerdote tinha que entrar com o coração puro, de tal maneira que quando entrava, porque se ele não entrasse nesta condição seria morto, então tinha que ir com uma corda atada no tornozelo, porque se o Senhor o matasse, quem é que podia entrar para ir buscá-lo? Então tinha que ser puxado. Não sabemos se era verdade, eu acredito que fosse verdade. É só para verem que naquele lugar ninguém podia entrar, era o lugar santíssimo. Naquele lugar, o que é que estava? Qual era o objeto mais sagrado? A arca. Era ali. A voz do Senhor manifestava-se a partir dali. Não sabemos se este era o sítio ou não. Acreditamos que eventualmente pudesse ser. Mas Semaías está a dizer, vem, vamos fugir para o templo. Esconde-te ali. Ali ninguém entra, ninguém te vai ver. Mas também podia não ser o lugar santíssimo. Podia ser o lugar santo. Aquilo havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo é o que eu descrevi. E ele diz, Semaías, que estava a dar-lhe uma palavra profética. Se os irmãos depois continuarem a ler o texto, vão ver que Semaías apresenta-se como um profeta. Neemias, quando ouve aquilo que Semaías lhe está a dizer, percebe logo, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. E nós vamos ler Neemias 6, 11 e 12. Alguém pode ler, por favor? Então estão a ver, Neemias vai perceber que a profecia era falsa. Era falsa por quê? Porque Neemias estava a ser protegido por quem? Quem era o grande protetor de Neemias? Não era Deus. Sim, eu percebo que os irmãos responderam. O rei era a pessoa humana que beneficiava Neemias, mas porque Deus tinha abençoado Neemias. O que significa que não fazia sentido o próprio Deus pedir a Neemias para fazer alguma coisa que violasse a sua lei. Neemias só era abençoado por Deus, porquê? Porque era obediente. Então, não vamos confundir aqui as coisas. Porque Neemias era obediente, Deus o abençoava,
como é que agora Deus vai pedir para ver uma violação? E nós sabemos que Neemias não podia entrar no templo. E nós já vimos, alguém ainda se lembra porquê? Ele era eunuco. E o que é que a lei dizia sobre os eunucos? Não podiam entrar no templo. E Neemias, como eunuco, não sabemos se era castrado ou se era alguém que simplesmente não tinha os testículos, ou tinha algum defeito, como eunuco ele não tinha possibilidade, de acordo com a lei, de entrar ali. Como é que Deus havia de enviar um profeta para dizer assim, olha, entra no templo violando a lei que eu dei? Se Deus tem poder para proteger Neemias de qualquer outra maneira, ia proteger Neemias fazendo violar a própria lei do próprio Deus. Então isto não era possível. Isto não era possível. Então ficou claro para Neemias que aquele era um profeta falso. E esta é uma maneira que nós podemos utilizar para identificar toda a falsa profecia. Se alguém nos trouxer algum tipo de palavra ou nos tentar convencer de alguma coisa que, ainda que seja de forma ínfima, viole alguma lei, algum mandamento divino, uma coisa nós temos a certeza. Qual é? Não vem de Deus. Se alguém nos tentar convencer de alguma coisa que viola algum mandamento divino, esta coisa nunca pode vir de Deus. Nunca pode vir de Deus. Agora, os irmãos, não sei se alguém pensou, eu tentei adiantar-me, não vá alguém pensar numa violação da lei. De facto, houve uma com Davi. Lembram-se? Alguém lembra-se qual foi? Os pães de presença ou da proposição. Davi chegou a um sítio e foi ter com o sacerdote e disse assim, tenho muita fome, não tenho nada para comer. E o sacerdote diz, eu não tenho nada para te dar. Com exceção dos pães, são os pães de presença que eram colocados num dia e ficavam uma semana e depois esses pães eram tirados e esses pães só podiam ser comidos por quem? Sacerdote. E o sacerdote tirou os pães e deu a Davi. E Davi comeu. Eu acredito que Deus justificou. Não vamos fazer agora a interpretação desta passagem, porque o valor que estava aqui era a vida. Mas esta passagem toda traz-nos alguma dificuldade de interpretação, porque toda ela está em volta de pecado. Nós, quando pensamos na história de Davi, Davi era uma pessoa como nós, com vários pecados, mas nós identificamos dois grandes pecados de Davi. Quais foram? O adultério e os censos, quando ele estava a fazer a contagem do povo. São os dois grandes pecados que nós identificamos de Davi. Na verdade, há um terceiro que é tão grave quanto os outros dois. E ele está nesta história. Nesta história, Davi vai chegar e o que é que Davi vai dizer? Davi vai dizer, que chega e diz assim, olha, eu vim aqui amando de quem? Mas Davi estava a ser perseguido pelo rei, não foi nada amando do rei. Davi mentiu. Toda a história começa com uma mentira. Toda a história, a partir daqui, está radicada numa mentira. E Davi continua a mentira, porque Davi pede, diz, eu venho amando do rei, pede comida, e depois diz ao sacerdote, tens alguma arma? E o sacerdote diz, não, só tenho a espada de Golias. E Davi mente mais uma vez dizendo o quê? O rei mandou-me à pressa, eu nem tive tempo de me preparar. Ou seja, mentira atrás de mentira. Toda aquela história tem que ser interpretada com muito cuidado, porque ela está toda fundamentada numa mentira. E por causa do pecado de Davi, aquela mentira, custou a vida de 70 sacerdotes. Os 70 sacerdotes que ali estavam acabaram por morrer por causa do pecado de Davi. Então, cuidado quando às vezes tentamos, não vai passar pela cabeça de alguém, mas cuidado para interpretarmos esta história, porque elas têm um fundamento de mentira, de pecado. E por isso a interpretação deve ser feita com muito, muito cuidado. Desta forma, como nós vimos, o falso profeta, que era Semaías, foi desmascarado e Neemias percebeu. Semaías está a trabalhar para quem? Para o Sambalate. Então, desta forma, nós vemos que Neemias acabou por evitar aquilo que era a traição. Então, até aqui nós percebemos que nenhuma tentativa para parar a obra funcionou. O que significa que a obra continuou e, ao fim de 52 dias depois da obra ter iniciado, ela finalmente terminou. O texto dá-nos indicações tão específicas que nós conseguimos dizer hoje
qual foi o dia em que a obra terminou. Terminou no dia 21 de setembro do ano de 444 a.C. Não sei exatamente, eu não fui confirmar naquele ano se o outono tinha começado naquele dia, mas não interessa, mas dá para nós percebermos que a construção da obra foi toda durante o tempo de verão. A obra começou no dia 1 de agosto, eu depois fui fazer as contas para trás, começou no dia 1 de agosto e terminou então neste dia. E aquela obra, daquela envergadura, como nós percebemos, acabar em 52 dias, foi alguma coisa que impressionou todas as pessoas. De tal maneira que o texto diz, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Eu gosto muito desta expressão. Eles achavam que eram mais fortes do que os judeus pela miséria em que os judeus estavam. Mas quando eles perceberam que os judeus, com a ajuda do Senhor, construíram aquilo em 52 dias, eles perceberam que afinal não eram assim tão mais fortes. E perceberam outra coisa, porque reconheceram que por intervenção de Nosso Senhor é que fizemos esta obra. E nós temos aqui alguma coisa que é muito importante. Todas as pessoas reconheceram que o que tinha acontecido ali era anormal. Não era possível, numa situação normal, reconstruir-se os muros da cidade em 52 dias com pessoas que não eram pedreiras. Como nós vimos, nós temos aqui mulheres, ourives, vendedores, temos pessoas de todas as profissões que estavam ali envolvidas na obra. E esta obra terminou em 52 dias e impressionou todas as pessoas. Mas nós encontramos logo de seguida uma coisa que para mim é surpreendente. Imaginem agora nós vivemos naquele tempo. Não importa se somos gentios ou judeus. A obra terminou em 52 dias e nós ficamos admirados e temos que concluir uma coisa. Aquilo foi com a intervenção de quem? Divina. Não se esqueçam que naquele tempo não existiam ateus. Ateus é uma modernice. Ateus é uma modernice. Porque é chique dizer que se é ateu. Não existia este conceito de ateu. É uma modernice. Porque a natureza testifica que Deus existe. Então, naquele tempo, toda a gente acreditava ou em Deus de Israel ou numa outra divindade qualquer. Então, como aquele povo tinha um Deus, que era o Deus de Israel, então todas as pessoas perceberam que quem ajudou aquela obra foi o Deus de quem? De Israel. E todos os outros deuses que tentaram sabotar a obra, não conseguiram. Então ficou claro que o Deus de Israel era o quê? Muito poderoso. Quem é que agora vai tentar alguma coisa contra o Deus de Israel? Esta é a pergunta que eu faço. Se toda a gente acreditava nas divindades, e a ideia de acreditar nas divindades não é a ideia de Deus ser bom, é poderoso e devemos ter medo. Era assim que se acreditava. Como na mitologia grega. Quem é que se iria atrever a fazer alguma coisa contra o Deus de Israel? E é surpreendente aquilo que nós vemos de seguida, meus irmãos. De seguida encontramos que dentro do povo judeu havia judeus que ainda estavam coligados com Sanbalat e Tobias. Fica a pensar, mas se toda a gente reconheceu que o que Sanbalat e Tobias estavam a fazer não funcionou porque o Deus de Israel estava a abençoar e a proteger aquela obra, como é que alguém ainda, dentro do povo judeu, está coligado com o Sanbalat e Tobias, que eram os inimigos? É difícil explicar, mas é o que o texto nos diz. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos de Judá lhe eram ajuramentados, pois eram genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulá, filho de Baraquias. Viram o problema dos casamentos? Porque agora há comprometimento, as famílias estão juntas. As famílias agora estão unidas. Um casamento une não só duas pessoas, une famílias. E para quem já está casado sabe isso. E para quem vai casar deve saber isso. Quando casar, não existe um casamento com uma pessoa. É com a família toda. E estamos a ver o comprometimento que agora aqui está estabelecido. E eles continuavam então a ter relações de proximidade com Tobias. Também das suas boas obras, das suas boas ações, falavam na minha presença. O que eu fico admirado é, quando os próprios judeus estavam com Neemias, faziam quase odes de exaltação a Tobias. Tobias é muito boa pessoa. Mas foi ele que tentou fazer com que Jerusalém não ficasse segura. Foi o Tobias que tentou matar Neemias.
Mas ainda assim, dentro do próprio povo, havia pessoas que eram fiéis a Tobias. Lição importante para nós: não sejamos ingênuos. Dentro do próprio povo de Deus, dentro da própria igreja, há pessoas que não querem o bem da igreja. Não vamos ser ingênuos, pensar que não é assim. Sempre foi assim e, naturalmente, infelizmente, sempre vai ser assim. O que significa que mesmo dentro da própria igreja nós devemos ter muito cuidado e fazer uma avaliação das intenções de todas as pessoas. Porque dentro da própria igreja existem inimigos da própria igreja. E a história ensina-nos isso. E nós vimos isso aqui nas Escrituras. Meus irmãos, depois da obra ter terminado, eles vão colocar as portas. E Neemias vai agora colocar um sistema de controlo de entradas e saídas. Não se esqueçam que Jerusalém não tinha os muros, agora a cidade está fortificada. O texto vai nos dizer que a cidade era extensa, vivia lá pouca gente, porque as casas estavam todas destruídas. Depois há de haver um processo, como havemos de estudar, de trazer habitantes para dentro da cidade. Mas devemos de chegar lá. A preocupação de Neemias é, agora, vamos criar um sistema de controle de quem entra e quem sai. Quem entra e quem sai, para podermos proteger a cidade. Não vai entrar um inimigo e a partir de dentro nós sabemos qual é o perigo. Ele próprio abrir as portas para os seus outros colegas inimigos. Então ele vai criar aqui esse sistema. Mas eu, antes de avançar, gostava de colocar algumas questões para nós podermos refletir. A primeira, e elas todas têm a ver umas com as outras, é: quem deve assumir responsabilidades na obra do Senhor? Não respondam, pensem sobre isso. E eu vou colocar a segunda questão na linha desta. Há um pensamento que às vezes nós podemos ter, e gostava de saber a opinião que os irmãos têm sobre nós darmos responsabilidades às pessoas, que era uma forma de as estimular. Eu já fui sensibilizado para isso. De alguém dizer, olha, deixa aquela pessoa fazer isso. Pode ser que assim ela comece a vir com mais frequência, pode ser que assim ela se envolva mais. Eu já ouvi isso aqui, mas não é por ser esta igreja, já ouvi nas outras também por onde passei. Isto é um pensamento normal. Vamos encorajar a pessoa. A ideia é, vamos encorajar a pessoa. Meus irmãos, não vamos ser ingênuos, nós fazemos mesmo isso. Vamos dar-lhe um encorajamento. Okay. O que é que os irmãos acham disso? Porque já deduzes a minha resposta ou não? Ou porque já leste o que Neemias fez? Porquê é que é errado eu nisso? É verdade. Vamos ver o que é que Neemias fez, mas já vai cá. Mas foi-lhe dada a oportunidade. Foi-lhe dada a permissão, a oportunidade dela estar presente para que ela pudesse ser encorajada. Sim. Só mais alto, por favor, para ouvirmos. Vamos ver o que Neemias disse, mas eu vi que as três respostas estão em linha. O que é que Neemias vai fazer? Qual foi o critério que ele utilizou? Não se esqueçam, estamos a falar das portas.
Ele agora precisa de atribuir responsabilidade a alguém que vai controlar as portas. E tem que ser alguém de confiança. Vamos ver quem é que ele vai escolher. Ele diz assim, vai escolher Anani, era o seu irmão. Não creio que Neemias tivesse escolhido Ananias por ser seu irmão, mas diz assim, ele vai constituí-lo como maioral do castelo sobre Jerusalém, e depois diz assim, Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros, e ele vai partir daqui para escolher Ananias. Porque Ananias era fiel e temente a Deus, então pode ter essa grande responsabilidade. E devemos partir daqui. E pegando um bocadinho naquilo que a Eunice disse, se nós vamos estimular alguém dando responsabilidades, imagina que é alguém que queria ter uma certa ocupação, a pessoa está a fazer por uma motivação que não é certa. A pessoa deve temer ao Senhor simplesmente porque é a sua obrigação. Ter ou não uma responsabilidade, ela deve temer ao Senhor. E Anani temia o Senhor mais do que muitos outros. E porque temia o Senhor, então agora vai ter esta responsabilidade e vai ser uma das pessoas que vai assumir o controlo das portas da cidade. Depois da obra ter sido feita, Neemias ter instituído toda a forma de controle das portas da cidade, não se esqueçam, estamos no mês de setembro. No mês de setembro, de acordo com o calendário judaico, há uma grande festa, que é a festa, alguém sabe qual é? Dos tabernáculos. É dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos acontece aqui, neste mês. Estava quase a acontecer, a obra terminou. Então agora Neemias e Esdras, e agora vamos voltar novamente a Esdras, que nós já estudamos. Esdras chegou a Jerusalém antes de Neemias. Então Neemias e agora vai se juntar a Esdras e vão fazer a leitura da lei para o povo. Porquê é que Neemias não podia fazer a leitura da lei? Porque não era sacerdote. Esdras era sacerdote da tribo de Levi. Então eles agora vão juntar-se na entrada aqui, junto desta porta, da porta das águas, como o texto nos indica. E o texto diz que todas as pessoas foram convocadas, todas as pessoas que tinham a capacidade de entender. Vamos deduzir que todos os adultos e pessoas que não tinham nenhuma limitação intelectual, então estavam ali todas e a lei foi lida. A lei é lida desde muito cedo até mais ou menos ao meio-dia e as pessoas estavam em pé, reverência para com a palavra do Senhor que estava a ser lida. E o texto depois diz-nos que quando a lei foi lida, foi explicada. O que é importante nós também podermos aprender aqui que a palavra do Senhor, ela tem que ser explicada. E se ela tem que ser explicada, então convém que hajam professores para explicar. Daí a importância dos professores ou dos mestres da lei, como nós sempre encontramos nas Escrituras. Então a lei foi lida diante de todo o povo. Quando o povo ouve a lei, percebe uma coisa. Percebe o quê? Que está em pecado. Porque agora eu sei qual é a lei e eu consigo comparar a lei com o meu comportamento. E a pergunta que eu vos faço é, porquê que o povo antes não chorou da sua condição? Porque não tinha referência, não tinha consciência da lei. O que nos faz concluir que para nós cristãos, nós temos que ter uma referência para sabermos se está certo ou errado. E qual é a nossa referência para nós determinarmos o que está certo ou errado? É somente as Escrituras, a lei de Deus. Então nós temos aqui a Bíblia. E a Bíblia é a nossa referência. Agora, podíamos ter outra referência qualquer. Só que o nosso problema é que, se tivéssemos outra referência qualquer, como é que nós sabíamos se está certo ou errado? Dependendo do tempo em que estamos a viver. Há 100 anos atrás, o aborto era certo ou errado? Era errado, porque a lei proibia. Agora, o aborto é certo ou errado? Não, de acordo com o mundo secular. É aceito, errado não é. Então, ou seja, 100 anos atrás, o que era errado, atualmente não é errado. Mas eu não quero viver com um sistema que muda. Porque senão eu não sei onde é que isto vai parar. Quando nós nos fixamos num valor absoluto, num valor que é imutável, no caso, a Bíblia, em Deus, então, aquilo que é errado hoje, eu vos garanto que, de acordo com a Bíblia, era errado há 1000 anos atrás. Isto dá-me segurança. Eu posso dizer que é certo ou errado hoje, ou daqui a 1000 anos no futuro, ou 1000 anos atrás no passado. A Bíblia dá-nos esta segurança. Agora,
por conveniência, não é bom para o mundo secular viver de acordo com a Bíblia. Porquê? Vai expor os erros. E os erros não vai permitir que a sociedade evolua em termos de valores. Mas nós não queremos isso. Mas a Bíblia, sim, vai nos colocar uma referência que é imutável e os homens não gostam disso. E agora o povo vai ouvir a lei e vai perceber o seu pecado e vai começar a chorar. Marcos. Sim. O caso que apresentaste é bom para mostrar que o problema não estava na Bíblia. O problema estava em quem interpretou a Bíblia. Num tempo em que só uma pessoa podia interpretar e não permitia mais ninguém interpretar. E esta interpretou mal e influenciou todas as outras. Então o problema está no ser humano. Não está na própria Bíblia, porque a Bíblia nunca falou sobre isso. E a Bíblia não é um livro de cultura geral. Cultura geral, a Wikipédia é melhor. A Bíblia é um livro que ensina princípios para a salvação da humanidade e ensina a moralidade, acima de tudo. A Bíblia é um livro que ensina como o homem pode ser salvo e ensina a moral. Nas questões de moralidade não há outra referência, só a Bíblia. Agora, o que o Marcos disse é sábio e aí devemos ter cuidado. E nós evangélicos gostamos de fazer doutrina sobre coisas que às vezes a Bíblia não tem. E eu vou falar à vontade, dou sempre o mesmo exemplo e vou dá-lo. Fumar é pecado ou não? Não responda para ninguém sentir que vai ficar de certa forma comprometido. Se alguém estiver a fumar ao meu lado, eu sei que não me vou deixar influenciar, porque aquilo faz mal. Agora, se eu disser que é pecado, eu só posso dizer que é pecado por causa de um princípio. É porque faz mal. Certo? Mas eu tenho que ser coerente. Se eu disser que é pecado porque faz mal, se calhar a pessoa que me está a dizer isso, num acampamento ou numa igreja, dormiu 2 horas de noite antes. E eu não sei se não fará pior. Então, também dormir pouco faz mal. Todos vocês dormem as horas recomendadas? Porque então, se alguém acusa o fumador, também não pode dormir menos. Então, cuidado. A Bíblia nunca fala sobre o tabaco, mas é o que o Marcos disse. Mas eu leio o livro de Provérbios e tem lá princípios da vida. Eu não vou dizer que é pecado ou não, é um princípio básico. O próprio Massa disse que faz mal, o próprio Massa está a dizer que ele próprio faz mal e eu vou ser ingênuo em fumar. Não, eu diria que é falta de sabedoria, mas eu não vou entrar nesta discussão. Eu não entro nestas discussões mais. A pessoa se fumar, eu não acho que seja um bom comportamento, mas não vou entrar nessa discussão, se é pecado ou não. Agora, roubar. Isto é uma questão de moralidade. Não há discussão possível. Nós todos temos que ter a mesma posição. Porque a Bíblia diz claramente, não furtarás. É uma questão de moralidade, não é? As outras questões, fica ao critério. Agora, é claro que eu posso seguir uma linha de pensamento em que vou concluir que se eu for dependente do tabaco, estou em pecado, sim, porque eu deixo que outra substância me controle. Mas não vamos entrar por aí, não vamos entrar nestas discussões, mas aquilo que o Marcos disse é sábio. Mas cuidado, porque a Bíblia nunca disse uma coisa e desdisse, como no caso de Galileu. Alguém é que interpretou mal. Então agora o povo percebe a sua condição e está profundamente triste por causa do pecado. Esdras e Neemias dizem que não é dia para tristeza. O povo está triste, sim, é bom, mas é dia de festa.
porque havia uma grande celebração para ser feita, e todo este contexto depois vemos que até os próprios levitas repreendem o povo porque dizem que é a altura de festa e de celebração diante do Senhor. O que significa que o facto do povo demonstrar tristeza, nós conseguimos perceber que há arrependimento e eles querem fazer uma coisa diferente daquela que faziam. A leitura da lei foi na altura da festa dos tabernáculos. Está aqui o nosso calendário, nós temos aqui, esqueçam agora os números, este é o ano, este é o mês religioso, este é o mês civil, aqui temos a Páscoa, aqui temos a festa de Pentecostes, 6 meses depois nós temos a festa dos tabernáculos e esta era a festa mais alegre. E esta festa não tinha sido celebrada há muitos anos. E quando o povo lê a lei, percebe como é que a festa deve ser celebrada. Então agora o povo vai querer celebrar a festa. E como é que o povo vai celebrar a festa? De acordo com o quê? Com o que está escrito na lei. Então o povo vai dizer a Esdras e a Neemias, vamos fazer a festa. E a festa, antes do povo ir para o cativeiro, ela era feita. Só que não era bem como a lei dizia. Era mais ou menos. Uns faziam, outros não faziam. Quando o povo percebe como é que a lei deve ser feita, o coração do povo está mesmo virado para o Senhor e diz assim, não, nós vamos fazer exatamente como a lei diz. Então uma grande celebração, e eles vão construir as suas cabanas em todos os lugares possíveis, porque a festa dos tabernáculos dizia que as pessoas viviam fora de casa, tinham que construir tendas e tinham que viver fora de casa, que é para se lembrarem do tempo em que foram forasteiros quando saíram do Egito até chegarem à Terra Prometida. Eles viviam em tendas, em cabanas. Então era para eles se lembrarem de como Deus os protegeu durante toda esta jornada ao longo de 40 anos. Então o povo faz ali a grande celebração da festa dos tabernáculos. E é uma celebração de tal maneira que o texto bíblico diz que só tinha sido feita desta forma quando Josué ainda liderava o povo, o que significa que nunca mais houve uma celebração da festa até chegar a este ponto. Só mostra uma coisa. Mostra bem a natureza humana. Nós lemos a lei e o que é que fazemos? Vamos cumprindo alguns pontos da lei. Nós não cumprimos a sério, porque quando eles estão agora a celebrar, o texto diz que nunca houve uma celebração como esta. Só no tempo de Josué. Só no tempo de Josué. Foi quando conquistaram a terra. Foi quando entraram e conquistaram a terra. O que mostra a nossa natureza humana e a maneira como nós cumprimos os mandamentos divinos. Vamos cumprindo. Nós vamos cumprindo. Os irmãos, antes de terminarmos, vamos testar aqui a atenção dos irmãos. Quantas portas havia na cidade de Jerusalém? Ainda se lembram? Tínhamos dado há 2 semanas. 10 portas. Havia 10 portas à volta do muro. Os irmãos, se estiverem a ver o mapa da cidade e contarem, havia ali as 10 portas. Por que portas entravam as ovelhas para os sacrifícios? Eu tinha dito aos irmãos, eu creio que há 3 semanas. Sigam a lógica. Era a porta de quem? Das ovelhas. Que ficava próxima do altar onde as ovelhas eram sacrificadas e eram mortas e depois eram sacrificadas. Não é? Que vale era uma lixeira a céu aberto? Era o vale de quê? Inom, que era aquilo que o Senhor Jesus Cristo depois utilizou como ilustração, que era Geena, que nas nossas Bíblias aparece traduzido como inferno, mas no original referia-se àquele lugar. Referia-se àquele lugar. Que a Amonita não desejava que os judeus fizessem a obra. Tobias. Tobias, que era, a Bíblia diz sempre, o servo amonita. Quais eram as 3 maiores festas judaicas ou israelitas? A Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Sim. Quantos dias durava a festa dos tabernáculos? Durava 8 dias. Começava num dia e acabava nesse mesmo dia que começou. Sim. Quantos dias durou a reconstrução dos muros de Jerusalém? 52 dias. Quando Neemias chegou a Jerusalém, o templo estava construído. Alguém disse que o templo estava, outros estão com dúvidas. Nós, quando começamos a estudar Esdras chegou antes de Neemias, certo?
Quando Esdras chegou, foi para que função? Não. Foi para ensinar o povo, porque já estava instituído todo o serviço do templo. O templo tinha sido construído por quem? Zorobabel. E quem foram as primeiras pessoas a regressar? Foram lideradas por quem? Zorobabel. Então, Zorobabel regressou, não construiu o muro, foi o templo. Construiu o templo, depois veio Neemias para poder ensinar, veio Esdras para poder ensinar, preparar as pessoas que serviam no templo, e depois vem Neemias, quando Esdras lá está, Zorobabel já morreu, Zorobabel foi com um outro levita, sabem quem era? Jesua. Chega agora Neemias e vai reconstruir o muro da cidade. O muro da cidade. Não se esqueçam a cronologia. Primeiro o templo foi construído e depois é que foram os muros da cidade. E que rei tinha destruído o templo e a cidade de Jerusalém? Nabucodonosor, que era rei de que império? E nós neste momento na história estamos em que império? Persa. Ou seja, os impérios vão se sucedendo. Muito obrigado, meus irmãos.